Fortaleza. Dom Rodrigo Ferreira. O Tony Anderson foi reintegrado ao elenco do ABC. É verdade, Marcos. Essa informação, né, nós confirmamos agora há pouco e hoje à tarde, inclusive, até no material que a gente postou aí nas redes sociais, dá para ver a presença do Tony Anderson no treinamento do ABC, junto aos demais atletas que trabalharam fisicamente hoje com os preparadores lá do clube no CT Alberi Ferreira de Matos. Tony, como a gente havia informado aqui nas últimas semanas, vinha trabalhando em separado, né? Ele vinha treinando apenas com os jogadores que estão fazendo aquele trabalho de transição, ali saindo do departamento médico. Ele vinha trabalhando com esse grupo, mas hoje não. Na reapresentação de hoje, Tony Anderson treinou com os jogadores, com os demais atletas do elenco da equipe alvinegra. Conversei com 2 pessoas do ABC para entender melhor esse assunto. Falei com o Ricardo Furtado, que é o vice-presidente administrativo do clube, também cuida de algumas situações jurídicas, né? Trabalha como advogado. E falei também com o Marcelo Segurado, que é o executivo de futebol. O que é que me disse o Ricardo Furtado, né? Perguntei a ele sobre essa questão. Ele me disse o seguinte: o ABC havia encaminhado, né, algumas semanas atrás, um documento para o Red Bull Bragantino solicitando a rescisão consensual do contrato de empréstimo que o Tony Anderson tem com o ABC. O Red Bull Bragantino respondeu ao clube nesses últimos dias, dizendo que o ABC dê continuidade ao empréstimo do jogador, pelo menos por hora, alegando que a Justiça Desportiva não suspendeu o atleta, apenas multou ele no julgamento da primeira instância em R$40 mil. Muito embora o argumento que o ABC tenha utilizado na peça, no documento enviado ao Red Bull Bragantino, tenha sido outro, né? O ABC citou a questão da denúncia criminal por parte do Ministério Público de Goiás, mas o Red Bull Bragantino, em resumo, não aceitou a devolução do Tony Anderson. Disse que, como ele não foi multado esportivamente, não pegou gancho nem de dias nem de jogos, apenas uma multa financeira, o atleta então fica à disposição. E aí, né, sabendo dessa situação jurídica, ainda perguntei ao Ricardo Furtado, né, a suspensão preventiva que ele tinha tomado de 30 dias, ela prevalece? Já terminou? Como é que é? E ele disse o seguinte: com o julgamento que aconteceu em primeira instância na Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, passa a prevalecer então a pena de multa, até porque a suspensão que ele havia tomado era preventiva de 30 dias. Então, como já houve um primeiro julgamento no âmbito da Justiça Desportiva, aquela suspensão preventiva de 30 dias deixa de valer, o que vale agora é a multa de R$40 mil que o Tony Anderson recebeu. Aí eu fui conversar com o Marcelo Segurado, né, para saber de fato se o atleta vai ser realmente reintegrado ao elenco do ABC. Ele disse o seguinte, né? O Tony foi penalizado pelo STJD financeiramente e não suspenso por ter intermediado o esquema da aposta, e a promotoria já deixou claro que vai apelar dessa decisão, né? Mas aí o Red Bull Bragantino não aceitou a devolução e pediu para que o ABC aguarde a decisão do processo na justiça comum, tá? E não a justiça desportiva, e é por isso que reintegramos ele ao grupo, até que o Ministério Público de Goiás se pronuncie ou o STJD acate o recurso da Procuradoria. Enquanto isso tudo se desenrola, o atleta vai continuar treinando com o ABC e, se o treinador Alan Al optar, ele vai ser escalado, né? Em que pese esteja precisando de um aperfeiçoamento físico. Resumindo tudo, Tony Anderson está de volta ao elenco do ABC, reintegrado. É uma peça a mais para o técnico Alan Al escalar, se assim ele entender. É isso, né, Dionísio? Fez bobagem. Tony Anderson cometeu um crime. Não é bandido. É diferente. Bandido é uma coisa, criminoso. Qualquer um que comete um crime é criminoso. Se você bebe e dirige, você está cometendo um crime de trânsito, você é criminoso, porque cometeu um crime. Então, o Tony Anderson cometeu um crime, vai ter, em determinado momento, vai ter que pagar ou vai ser absolvido. O Bragantino foi na letra fria da lei. Foi pragmático. Diz, o Bragantino deu uma de Alan Al. De Alan Al, né? Pague a multa, eu não aceito. Muito fácil. Não são situações previstas em contrato. A Justiça Desportiva diz que ele teve a punição de tantos, né? A multa financeira, né? Financeira, desculpa. Não houve punição por jogos. Exatamente, então ele segue o jogo. O Bragantino disse, amigo, segue o jogo. Eu não aceito a devolução. E agora ficou abacaxi com o ABC, que vai ter que definir se coloca o Tony para jogar ou se vai deixar o treinando separado. É uma situação complicada, porque a punição já aconteceu. Ele foi punido financeiramente. Então, até que a situação avance
na esfera criminal, na justiça comum, não sei como vai se desenrolar isso, ele está, como diria o povo, está em dias, né? Ele está habilitado para jogar. E aí também pode ter a pressão externa da própria torcida, né? Querendo que já o está cara acontecendo, inclusive. Que tem qualidade e o ABC está precisando, querendo jogar. Fizemos uma enquete aqui, né? Fizemos, a maioria, mais de 60% disse que topava. A gente não pode ser injusto com o jogador. Não. A punição dele foi financeira. Se pagou, se vai ter outro desdobramento, outra enquanto denúncia, enquanto ele está habilitado para jogar. E o ABC não tem um jogador com a qualidade dele. Não tem, é verdade, né? Não tem. E nesse julgamento de segunda instância pode acontecer de tudo. Ele pode ser absolvido de vez, não precisar nem pagar os 40 mil. Ele pode pegar um gancho de 300 não sei quantos dias, como já aconteceu, jogadores que não pegaram esse gancho no primeiro julgamento, mas depois pegaram um gancho. Exato. Né? E ainda depois vai correr o processo na Justiça Comum. Perfeitamente. Porque esse processo que está sendo julgado agora, que foi julgado, foi na Justiça Desportiva. O Ministério Público de Goiás, quando ofereceu a denúncia, foi na Justiça Comum. Então, não só o Tony, mas todos os outros jogadores que estão arrolados nesse processo vão passar pela Justiça Comum também. Muito bem, 8h50.